Olá, boa noite. Vou colocar aqui o tema da live de hoje para quem for assistir ao vivo. E agora as lives, o Instagram tá diferente. A live agora ela fica disponível no IGTV, então aqui mesmo no Instagram. E também, deixa eu ver se eu consigo fixar o meu comentário aqui. Aê, pronto, fixei. Legal. Então, agora as lives ficam disponíveis no IGTV. Antes ficava só por 24 horas, agora elas ficam direto, então já é um bom adianto, mas ainda assim eu gosto de deixar disponível também no canal do YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, seja bem-vindo também. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Eu recebi esses dias um e-mail do próprio YouTube falando: você passou de 100 inscritos, tipo 101, assim. Falei, ótimo, vamos lá, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Então, fiquei super feliz. Então, seja todo mundo muito bem-vindo. A live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha história, porque tem muita gente nova por aqui no Instagram e no Facebook também. De tempos em tempos eu faço alguns posts que as pessoas vão lá, super comentam, compartilham, enfim, e acaba chegando mais gente mesmo, tá? Então a ideia desse bate-papo aqui é falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também como que eu posso te ajudar a tornar você a melhor versão de você mesma. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que não adianta a gente se comparar com outras pessoas ou tentar ser alguém que a gente não é, né? O nosso grande intuito é ser cada dia melhor que nós mesmos. A única pessoa com quem a gente pode se comparar é a gente mesmo. Então sejam bem-vindos aí, gente que tá chegando, a Denise, a Lívia, Joelma, Rô, todo mundo que tá chegando, sejam bem-vindos, tá bom? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história e de quem eu sou. Eu sou Camila, sou filha de Dona Vera e seu Damião. Meu pai, seu Damião, é sergipano. Dona Vera nasceu numa cidade no interior de São Paulo que chama Cândido Mota. Eu sou a irmã mais nova, eu sou a irmã caçula. Meu irmão mais velho, Rodrigo, é casado e tem 3 filhos. E meu irmão do meio, Gabriel, é casado e tem uma filha. E falando um pouquinho da minha família núcleo, eu também sou casada com o Douglas, tenho minha filha Laura. A Laura hoje tem 4 anos e 5 meses. Ela foi minha grande realização de um sonho, sempre quis ser mãe. Então, esse é o grande amor, assim, da minha vida, né? Minha realização mesmo. E foi sendo mãe que eu percebi o quanto a maternidade transforma a vida de qualquer mulher. E aí, gente, independe de via de parto, independe se é um filho adotado, se é um filho que você gerou, não importa. A partir do momento em que você se vê emocionalmente, financeiramente, fisicamente, enfim, responsável pela vida de alguém, pela criação de alguém, pela formação do caráter de alguém, isso já te tira do eixo de alguma forma, né? E já te coloca em xeque com relação àquilo que você também acredita, com relação àquilo que você também é. Isso acontece no puerpério. Eu sempre trago aqui nas postagens, né, com relação ao puerpério. Muita gente postula que o puerpério dura 40 dias, que o pessoal chama popularmente de quarentena. Só que não. Quarentena, os 40 dias pós-parto, é o tempo que o corpo da mulher precisa para se recuperar. O puerpério, psicologicamente, ele vai até pelo menos 2 anos de vida do bebê. E o puerpério também acontece se você adotou uma criança, independente da idade da criança. Então são pelo menos 2 anos aí para você conseguir começar a se adaptar a essa nova realidade. Eu costumo dizer que o puerpério é uma grande fase de transição. Assim como a gente tem a pré-adolescência, que é uma fase de transição entre a infância e a adolescência, né? Que a criança tá grande para ser criança e tá pequena para ser adolescente. É uma fase confusa, né? Que essa criança ela não se enxerga, ela ainda não sabe direito o que tá acontecendo com o corpo dela, as transformações, quem é ela e tudo mais. Então, ela fica confusa. E o puerpério é assim também, é essa fase de transição. Não tem uma data certa para começar e uma data certa para acabar. É um período. E esse período
transforma a vida da pessoa. Então, falando especificamente da mulher, transforma a vida dela, porque ela começa a se questionar valores, ela começa a não se reconhecer mais, não se reconhece quem ela é e ela também não sabe quem ela está se tornando. É uma fase muito intensa, muito profunda, quase como se jogar num abismo que você não sabe o que vai ter lá. Tá? Por ser uma fase muito intensa, eu então identifiquei um momento da vida em que as mulheres merecem um apoio, né? Merecem ter alguém com quem conversar que possa se sentir não julgada, sabe? Se sentir acolhida. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque dessas minhas escolhas. Bom, então tava falando, né? Sou a mãe da Laura e falando um pouquinho agora do lado profissional. Na verdade, como que a psicologia me escolheu? A psicologia me escolheu quando eu tinha por volta de 13 anos, quando eu decidi fazer trabalho voluntário numa escolinha que tinha perto de casa, porque eu achava que eu queria trabalhar com crianças. Veja, eu tinha 13 anos, né? Aí eu fui atrás, bom, se eu quero trabalhar com crianças numa escolinha infantil, eu vou ter acesso a vários profissionais que têm acesso a essas crianças. Então eu vou ter acesso à cozinheira, eu vou ter acesso à pedagoga, eu vou ter acesso à diretora da escola, vou ter acesso à fonoaudióloga, uma série de profissionais que tinham lá. E de fato tive, então durante uma vez por semana eu ia lá, eu era auxiliar de sala, então eu ajudava, eram crianças de 4 anos mais ou menos, eu ajudava aquela professora nas demandas que eram pertinentes. E de tempos em tempos, vinha uma pessoa, que era uma psicóloga, e pegava uma aluna da sala, a aluna que causava, né, a aluna que dava mais trabalho. Essa psicóloga pegava essa aluna, levava para a sala dela e depois devolvia, e essa criança voltava transformada. E eu falava, gente, eu quero ser encantadora de criança igual ela. E aí eu fui conversar com ela para saber quem era ela, o que ela fazia, que faculdade ela fez. Bom, então ela me falou um pouco sobre a psicologia e desde então cada psicólogo que eu encontrava ou que eu descobria que alguém tinha feito psicologia, eu ia atrás para entrevistar essa pessoa. Enfim, entrei para a faculdade super cedo, por volta de 17 anos, que eu já sabia que eu queria psicologia então, e no curso eu vi o quantas possibilidades a psicologia oferece, né? Quantas oportunidades de conhecimento a psicologia oferece. E comecei a trabalhar bem cedo também. Comecei a trabalhar aos 14 anos, sempre para poder pagar curso. A maior parte do meu salário era para poder pagar curso, porque eu sempre gostei muito de estudar. E pagar a faculdade também. Não vou dizer que eu sempre tive uma vida fácil e tudo mais. A faculdade eu paguei porque eu tinha bolsa, sabe? Então, mas sempre gostei muito de ir atrás do conhecimento. E até hoje é assim. Sempre que dá eu pago algum curso, eu tô querendo estudar, tô querendo aprender. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória profissional. Então, fui trabalhando. Quando eu tinha lá meus 19 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como estagiária numa grande multinacional e já entrei para uma área de treinamento, diferentemente do que costuma acontecer com a maior parte dos psicólogos que acabam entrando na área de recrutamento e seleção. Eu já sabia que isso eu não queria, me incomodava um pouco a ideia de ter que classificar as pessoas e julgar se aquele emprego era para ela ou não. E aí, por sorte, eu entrei na área de treinamento e desenvolvimento, que é uma área em que acredita no potencial de cada ser humano que está lá e como desenvolver esse potencial para que ela tenha uma carreira melhor, para que ela tenha uma vida mais próspera dentro da empresa, tá? E eu fiquei no mundo corporativo trabalhando com desenvolvimento, treinamento, ministrando aula, desenvolvendo conteúdo, durante 13 anos da minha vida, até que aquilo já não me satisfazia mais. Então, no mundo corporativo, eu já não me sentia mais realizada. Eu estava numa empresa legal, um salário legal, gostava da equipe, gostava da chefe, estava tudo ok. Só que, pessoalmente, eu sabia que eu podia mais. Eu sabia que lá não era o meu lugar. Então, foi que eu tomei uma decisão, que a carreira é minha, né? E a carreira não é da empresa, eu não podia ficar esperando a empresa fazer algo por mim. Se eu queria que algo acontecesse de diferente, eu ia ter que fazer acontecer. E foi o que eu fiz. Eu pedi demissão, sem saber direito ainda o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria trabalhar com mães. Eu só sabia que eu queria ajudar mulheres a terem uma jornada materna mais leve e consciente. Pensei em fazer formação de doula, porque eu tive uma doula no meu parto e fez toda a diferença. Pensei em fazer uma formação de consultora de amamentação, porque eu tive uma consultora de amamentação e fez toda a diferença. Amamentei minha filha até os 3 anos.
Mas eu lembrei que eu já tinha uma formação, né? Que eu já era psicóloga e eu tinha feito também uma formação em programação neurolinguística em meados de 2014, que me ajudou muito. Para quem não sabe, a programação neurolinguística, ou PNL, é a base de qualquer processo de coach. Então me ajudou bastante também. E aí fui buscando mais formações nessa transição de carreira, fiz uma formação de psicologia do puerpério para conseguir trazer bastante teoria também e ajudar cada vez mais mulheres. E hoje o que eu faço é atuar em psicologia clínica, que é a minha realização. Eu consegui ver o desenvolvimento de cada mulher, né? A forma como cada mulher tem enxergado a sua própria maternidade, a sua própria vida e se tornado uma pessoa melhor a partir desses encontros de autoconhecimento. Isso para mim é muito gratificante, muito mesmo, sabendo que eu posso ajudar tantas e tantas mulheres. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês também dessa diferença, né, de todo esse universo. Então o puerpério, que eu adoro falar sobre o puerpério, tudo o que engloba esse puerpério, trago um pouquinho conceitos de comunicação não violenta, disciplina positiva, trago conceitos de educação com respeito, né, educação não violenta, mas a minha página e o meu trabalho não é voltado para criação, para educação infantil. Apesar de que lá atrás, né, eu imaginava que eu ia usar a psicologia para psicologia infantil, para educação infantil, eu percebi e eu dei um passo além, né? De que nada adianta, você pode ter formação em disciplina positiva, você pode estudar comunicação não violenta, você pode se aprofundar em educação positiva, né? Em criação com apego, mas se você não cuidar de você primeiro, você não vai conseguir colocar nada daquilo em prática, nada. Tudo aquilo vai virar teoria vazia se você não olhar para você primeiro, né? Por isso que eu decidi ser psicóloga de mães, acima de tudo, né? E a partir desse trabalho com mães, com as mulheres, ajudando as mulheres a se olhar primeiro, aí então, depois que ela se olhou, se respeitou, entendeu as suas próprias necessidades atendidas ou não, o que ela precisa fazer, aí então essa mulher vai estar bem para conseguir cuidar de uma criança e educar emocionalmente bem essa criança. Ela não vai conseguir educar emocionalmente bem essa criança se ela não estiver emocionalmente bem, tá? Então, por isso, o foco de todo o meu trabalho é a saúde emocional da mulher, saúde emocional da mãe, tá? Isso significa que eu não atendo homens? Não. Se vier algum homem e quiser se atender comigo, tudo bem. Eu atendo adultos, eu não atendo adolescente, eu não atendo criança, tá? Mas, sendo adulto, eu atendo sim. Só que o meu foco, até de divulgação do meu trabalho, é voltado para mães. E falando em trabalho, em divulgação do trabalho, eu vou contar aqui algumas experiências, né, alguns produtos que eu tenho para ajudar você a ser a sua melhor versão, tá? E eu vou falar desses produtos conforme a profundidade. A começar, primeiro, pelo trabalho que eu faço aqui nas redes sociais. Então, eu coloco textos de minha autoria, eu gosto muito de escrever, faço alguns vídeos, faço essa live semanal, tanto então Instagram, textos do Facebook, agora no YouTube. Então, todo o meu trabalho na rede social é um trabalho que chamo de psicoeducação. Eu trago alguns conceitos, trago algumas teorias. Eu não gosto de trazer termo técnico, eu não gosto de trazer artigo científico, nada disso, tá? Eu gosto de falar normal, assim, gente como a gente, não gosto de trazer tecniquez nenhum não, tá? Claro, todo o meu trabalho é pautado em muita teoria e ciência, porque psicologia é ciência, não é achismo, mas a partir disso eu trago de uma forma muito fácil de entender. Então esse é o trabalho que você tem contato com aquilo que eu faço, mas não necessariamente com muita profundidade. Eventualmente um texto ou outro pode tocar seu coração de uma forma diferente e que bom, por isso a gente sempre pede para você curtir, compartilhar, né? Mas é um trabalho mais raso. Depois disso, eu trabalho com listas de transmissão. Então, se você não participa da minha lista de transmissão e tiver interesse, pode mandar uma mensagem para mim, tá? Com o seu número de WhatsApp. Toda segunda-feira eu mando algum conteúdo. Pode ser um artigo, um texto, um áudio, um vídeo, algum conteúdo com relação ao universo da maternidade. Sempre lembrando que você é a pessoa mais importante deste mundo, muito além do seu filho, do seu marido, porque se você não tá bem, você não vai estar bem para mais ninguém, tá bom? Terceiro trabalho que eu tenho aqui para oferecer são e-books. Então, no meu site, psicologacamilasantana.com.br, tem
o meu e-book que está disponível. Esse e-book que eu coloquei no site, ele é mais voltado para gestante, porque são 6 passos que eu coloco para uma maternidade mais leve e consciente, mas durante a gestação ele acaba fazendo mais sentido, porque são preparos que eu falo, né, o que você precisa se preparar antes da chegada de um filho, tá bom? O outro e-book que eu tenho disponível, se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo, ele não tá lá no meu site ainda. Foi um e-book que eu escrevi recentemente, depois de uma palestra que eu dei para uma empresa, falando sobre como equilibrar a maternidade e o home office em tempos de quarentena, né, em tempos de pandemia, mas dá para ser utilizado em qualquer outro momento. Eu falo muito sobre a importância de ter rotina, falo muito sobre o autocuidado, como construir uma rotina com essa criança, como equilibrar as tarefas para reduzir sua carga mental. Então é um e-book bem interessante. Tá bom? Bom, comentei das palestras, né? Também ministro palestras em algumas empresas, agora online, mas também ministro palestras e workshops presenciais, até em função de toda a minha experiência, né, com empresa. Que mais? Rodas de conversa, quando era possível, quando a gente podia atender presencialmente, eu facilitava rodas de conversa tanto com gestantes quanto com puérperas, para a gente falar, explicar sobre esse momento. E quando a gente ouve outra pessoa falando, dá essa sensação de, nossa, eu não sou a única que estou vivendo isso, né? E uma mãe, uma mulher acaba ajudando outra com o seu relato. Então, é um momento muito interessante, essas rodas. Normalmente eu levava algum tema e a gente discutia esse tema, mas sempre ficava em aberto para essas mulheres trazerem o que tiverem no coração e a gente falar sobre aquilo, tá? Grupos que eu crio, né, de uma forma... Saudade da roda de conversa. Ai, sim, saudade de vocês também, seu bebezinho lindo. Grupos que eu tenho em aberto agora pra gente ajudar vocês, né, de alguma forma. Eu falo a gente porque esse grupo que eu quero falar é um grupo de desmame, e isso foi muito importante para mim também, né? Então veja, logo no comecinho, muitas mulheres têm muita dificuldade com a amamentação. Às vezes até encontram, né, boas consultoras de amamentação que conseguem orientar, ou bancos de leite, ou na própria maternidade, e aí, passado lá as intercorrências do comecinho da amamentação, a amamentação vem se tornando prazerosa. Quem defende aí um parto humanizado, toda essa questão da humanização infantil, da criação com apego, sabe que é muito preconizada essa questão da amamentação em livre demanda e da amamentação estendida, prolongada. Hoje, os níveis de amamentação do Brasil, eles são bem reduzidos. Mas, para quem quer e para quem acaba amamentando um pouco mais, chega um momento em que aquilo já não tá mais tão legal. Em que quando a mulher pensa em falar de desmame e ela entra em contato até com aquelas consultoras que a ajudaram lá no começo a mamar, né, em todo o processo da amamentação, ela não encontra esse apoio. Não encontra. E eu falo isso por experiência própria. Então eu tive muitas informações de um grupo muito famoso no Facebook, chama Grupo Virtual de Amamentação, GVA, que eu recomendo muito para várias mulheres nesse início. Mas quando você precisa de algum tipo de auxílio para desmamar, esse auxílio não vem. Vem muito a defesa de que, deixa fluir, uma hora a criança desmama natural. Mas se isso não tá mais legal para a mulher, é o corpo da mulher. Ela precisa se impor e ela precisa mostrar desde pequenininho para essa criança, para esse bebê, sobre consentimento e sobre a relação com o próprio corpo. Então, se o corpo dela já não tá mais sendo utilizado de uma forma que ela quer, que ela consente, ela precisa sim conduzir o fim desse desmame, e isso pode acontecer de uma forma respeitosa, de uma forma gentil, não abrupta, não passando alguma coisa amarga para o nenê não querer mais, não colocando um band-aid no mamilo para o nenê achar que ele mesmo machucou, sabe, trazendo uma culpa. Vamos trabalhar uma relação de verdade com essa criança desde o início, vamos falar que não tá legal, né? Conversa com essa criança, para mim não tá legal, e é possível sim com técnicas comprovadas e seguindo passo a passo para conduzir esse desmame de uma forma gentil e respeitosa. Esse grupo eu criei com a Juliana Oliveira, ela é enfermeira obstetra, ela trabalha lá no São Luís, ela é uma das responsáveis pelo banco de leites lá da maternidade São Luís do Itaim. Então é uma profissional incrível, que eu tive a sorte de conhecer, e juntas nós estamos construindo aí esse grupo, formando esse grupo de mulheres com orientações. Eu dou todo o suporte psicológico, ela também entra com a parte técnica e junto a gente conduz e ajuda essas duplas mãe e bebê a conduzir esse desmame gentil, tá bom?
Então tem esse grupo, se você tá nessa fase, se você tem interesse, as inscrições estão abertas e o link você encontra na minha bio, naquele link azul que tem no meu perfil, tá? Outro grupo que eu tenho, que é um grupo muito poderoso, foi algo que eu criei no final do ano passado e que deu muito sucesso. Tanto que agora eu vou abrir a turma 4, já estamos na turma 4, que chama Grupo de Desafio 14 Dias por uma Maternidade Mais Leve e Consciente. O que é isso? Muita gente fala, ai, mas eu não vou ter tempo de assistir, que horas que eu vou ter que logar? Gente, nada disso, tá? Não é um curso, é um grupo no WhatsApp e que diariamente, por 14 dias, eu envio materiais, áudios curtos, de no máximo 5 minutos, ou artigo, ou indicação de livro, ou materiais, enfim. E que na primeira semana eu vou conduzindo essa mulher no autoconhecimento, para ela olhar para a sua história, para ela olhar para o relacionamento com o parceiro, para ela se olhar e se perceber, para ela resgatar a sua feminilidade, resgatar a sua identidade de antes de ser mãe, o que ela gostava de fazer, quem ela era, achar um tempo para si, se organizar, trabalhar rotina, trabalhar procrastinação, trabalhar relacionamento com família de origem, algumas feridas que eventualmente impedem que ela consiga ter uma maternidade mais tranquila, tá? Tudo isso ao longo da primeira semana. E na segunda semana de desafio, eu vou enviando áudios e desafios voltado para esse relacionamento mãe e filho, tá? Mãe e bebê. E sempre, não é só enviando os áudios, eu sempre vou acompanhando caso a caso. Por isso que eu sempre faço turmas curtas, de no máximo 10 mulheres. Senão eu não consigo dar atenção para todo mundo, tá? Porque eu faço questão de pegar na mão mesmo, de dar dica, de falar sobre as angústias, enfim. É um grupo que se torna uma verdadeira potência, as mulheres que participam, porque elas começam a trocar entre si dentro daquele grupo e ele tem data para acabar. Ele é muito certeiro e muito objetivo, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Então, tem essa tarefa, as mulheres cumprem as tarefas, ou mandam evidência, ou trocam informações entre si. Terminou o ciclo de 14 dias, eu acabo com o grupo, tiro as pessoas do grupo, mas cada uma fica lá ainda com os materiais, com os áudios disponíveis para ouvir quando quiser. Então, é uma oportunidade bem legal de você ter acesso ao meu trabalho, conhecer um pouco do meu trabalho sem necessariamente ter um investimento financeiro tão grande e um investimento de tempo também, tá? Porque são só durante 14 dias. Bom, e aí verifica que eu tô, né, falando dessas formas que eu tenho de te ajudar de uma forma do mais raso para o mais profundo. Você vai precisar se envolver mais, tá? Bom, a outra forma que eu tenho é o plantão psicológico. O plantão psicológico é uma sessão, eu faço ela online, seja videochamada aqui no WhatsApp, ou via Zoom, ou via Skype, na ferramenta que você estiver mais acostumado, que você estiver mais adaptada. E ele serve para quê? É uma sessão emergencial. Então, de repente, você está passando por alguma situação, algum conflito, alguma coisa que você não está sabendo como lidar, ou que você precisa falar com alguém, que você precisa pôr para fora, que você precisa sair melhor daquilo que você entrou, sabe? E essa é uma oportunidade. Então é uma sessão que eu vou te ouvir, eu vou estar lá para te acolher, a gente vai marcar um horário e eu vou estar durante 50 minutos a 1 hora disponível para você, para te ajudar, para te acolher, apontar alguns pontos que você consegue pensar diferente, pensar de uma forma que de repente talvez você não esteja vendo, esteja no seu ponto cego. E pronto. É uma oportunidade para você conhecer um pouco do meu trabalho, ou se de repente você nunca fez um processo psicoterapêutico e tem um pouco de curiosidade de saber como funciona, é uma oportunidade, porque aí você tem a experiência de uma sessão, tá? Agora, o trabalho que é de uma profundidade um pouco maior é o acompanhamento individual, é o atendimento individual, o processo psicoterapêutico em si, porque nele você tem 1 hora por semana ou quinzenal, tá? Para se encontrar com você, para a gente trabalhar esse autoconhecimento, para a gente trabalhar feridas que às vezes a gente nem percebe, mas a gente carrega feridas que vêm desde a infância, tá? E a intenção nunca é culpabilizar ninguém, mas sim olhar o mecanismo em que essas coisas acontecem, observar padrões de comportamento, de pensamentos, crenças que de repente te limitam, um trabalho um pouquinho com a sua criança interior, com quem
a criança que você foi, as mágoas que você tinha, e toda a potencialidade que você tem como pessoa, o que de repente você está fazendo, o que está te segurando, né, segurando o seu desenvolvimento, que às vezes você nem percebe, que você pode sim ser muito mais que isso, né, e ter uma vida um pouco mais tranquila, principalmente em se tratando de mães, que é o meu público-alvo. Muitas mulheres acabam se dedicando tanto para o filho e acabam esquecendo de si, e quando vê, passa o dia, dá a impressão que fez e não fez nada, e se sente exausta e acaba descontando na criança e depois se sente culpada e não sabe o que fazer com isso, ou que a criança tem alguns comportamentos que essa mulher julga como se a criança estivesse desafiando, né, ela mesma. Não, essa criança me desafia, essa criança só faz birra, essa criança ou você acaba agindo com essa criança de uma forma que você não gostaria, você acaba batendo, você acaba gritando, e no final das contas você não sabe como fazer, você só sabe que você não queria fazer aquilo, né? Então são questões como essa e muito mais, ou questões profissionais, ou o que quer que seja, que pega aí pra você e que você queira, sim, ter um olhar diferente, ter um desenvolvimento diferente. E quando a gente consegue, com a ajuda de outra pessoa, sem julgamento, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que vai ter um conhecimento diferente, que é o que eu faço nos meus atendimentos clínicos, você voa, você consegue trazer uma leveza para o seu dia a dia, você consegue melhorar a sua relação com o seu filho, você consegue melhorar a sua relação com a sua família de origem, com seus pais, com seus irmãos, com o seu parceiro, ou sua vida profissional, enfim, porque você olhou para você, porque você se colocou em primeiro lugar. Quero fazer um exercício rápido com vocês que estão aqui comigo agora. Tem 7 pessoas comigo agora. Pensa. Não precisa me falar, tá? Mas pensa nas 5 pessoas mais importantes para você. 5 pessoas mais importantes para você. Tenha isso em mente. 5 pessoas. Agora eu quero que você me diga, coloca aqui para mim, em que posição você está nessa lista? Põe aqui para mim, que posição você está nessa lista? Muita gente nem se coloca na lista. E veja, a pergunta foi: coloque as 5 pessoas que são mais importantes para você, mais importantes na sua vida. E a gente simplesmente esquece de si mesmo, tá? Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é questão de saúde emocional, porque se você não tá bem, você não tem como ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa esposa, tá bom? Olha lá, ó. Simone não se colocou, Denise não se colocou, a Rê não se colocou, viu? Tá? Então, é muito comum que isso aconteça, mas isso não deve acontecer. Não deve acontecer mais. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Não é. Porque se você tá bem, aí sim você consegue se doar pro outro. Se você não tá, você vai se sentindo só exausta, só sendo sugada, só se doando. Nenhuma relação fica equilibrada dessa forma, com você se doando o tempo todo e esquecendo de olhar pra você, tá? E você também não pode exigir que ninguém olhe pra você. Quem tem que fazer isso é você. É você que tem que se cuidar, é você que tem que se colocar em primeiro lugar. Agora, na vida adulta é assim, né? Então, o processo psicoterapêutico fala sobre isso e muito mais, e questões que qualquer questão que você queira trazer. O intuito numa relação psicoterapêutica, eu sempre falo, né, nas primeiras sessões com as minhas pacientes, o processo psicoterapêutico comigo funciona assim: eu vou estar com você, independente da escolha que você tem. Tem um rio na sua frente e você precisa fazer uma travessia. Se você não escolher não fazer a travessia e ficar desse lado da margem, eu vou estar com você, tudo bem, né? Eu vou estar do seu lado. Se você escolher atravessar, eu vou atravessar com você e eu vou até lá, do outro lado com você. Eu vou ser, por vezes, o seu cajado que vai te impedir de cair na água gelada. Eu vou ser, por vezes, o seu calçado. Tem um monte de pedra nesse rio, você vai precisar passar por todas elas, mas com calçado é mais fácil, não vai doer tanto, tá? E eu vou estar do seu lado o tempo todo, te apoiando em qualquer decisão que você tome, sem te julgar, te acolhendo, te ajudando a olhar o que talvez você não esteja vendo. É esse o meu papel. E a nossa relação durante um processo psicoterapêutico, ela precisa ser muito transparente, né? Você precisa ter a liberdade de me falar: Camila, nada a ver isso que você me falou, não gostei, e tá tudo bem, né? Isso não vai abalar a nossa relação de forma alguma, tá? Da mesma forma, se eu falar alguma coisa pra você
que de repente para você não faz sentido, você pode simplesmente ignorar aquilo, pegar o que faz sentido e segue a vida, tá bom? É uma relação assim bem leve, bem transparente e ao mesmo tempo bem profunda, porque eu quero de fato te ajudar a ser a sua melhor versão. Legal? Muito bem. É isso, é essa forma que eu tenho de ajudar. Eu quero que esse vídeo de fato seja mais curto. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, pode colocar. Deixa eu só ver se alguém colocou alguma coisa. Minha mãe falando, que eu tava falando dela no começo, né, que tá lá. Joelma comentou que tá nele há 5 meses, nele o puerpério, né, Joelma? O puerpério, ele de fato mexe com a gente, completamente, mexe com tudo. A Simone de saudade das rodas de conversa, seria bom retomar, né? Pena que virtual, assim, não é aquela coisa, né? E as meninas comentando que nem se colocou aí nessa lista, tá bom? Bom, esse é o meu recado para você hoje, para você que está chegando agora, aqui na página, no meu trabalho. Essa é uma live que vai ficar aqui, né, gravada agora no Instagram, vai ficar no YouTube também, e é uma forma que você tem de me conhecer e saber se bateu, né, se de repente você julga que eu posso te ajudar aí a ser a sua melhor versão. Legal? Beijo, gente. Tchau, tchau.